Seja bem-vinda e bem-vindo ao nosso podcast de psicologia aqui do canal Psicólogo Manuel Carvalho. A partir de agora, do mês de agosto, nós estaremos com podcast mensal com temas da psicologia aí muito importante para o seu exercício profissional. Sempre trazendo uma convidada, um convidado de referência da área da psicologia, com muitas dicas, com muito conteúdo, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Conteúdos relevantes e importantes, não só da prática da psicologia, mas inclusive do histórico, da relação desse profissional, do crescimento, de como ele escolheu a psicologia, de como aconteceu o seu desenvolvimento profissional. Os podcasts acontecerão sempre, uma vez por mês, trazendo dicas, conteúdos para você, profissional futura profissional de psicologia, ter mais contato com as diversas práticas dessa profissão que nós amamos tanto. Para começar o nosso primeiro podcast, nós vamos trazer um convidado para lá de especial, um grande amigo meu, já foi inclusive meu sócio, um grande companheiro aí do exercício da psicologia. Nós estamos falando do psicólogo Robson Lúcio Menezes, psicólogo especialista em avaliação psicológica, com quase 20 anos de prática de exercício nesta área, consultor, professor de cursos de pós-graduação, professor de cursos em avaliação psicológica aqui em Alagoas, mas em vários estados do Brasil. Com certeza, uma das grandes referências que nós temos aí na prática da avaliação psicológica, também no ensino da psicologia e na formação de psicólogas e de psicólogos. Então, a gente já vai para o nosso podcast. Espero que você goste. Deixe aí sua curtida, seus comentários e deixe sugestões de temas que você gostaria que a gente abordasse no nosso podcast de psicologia aqui do canal Psicólogo Manuel Carvalho. Aproveita o nosso podcast. Então, meu amigo Robinho, seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast aqui do canal Psicólogo Manuel Carvalho, nossa iniciativa. E a gente não poderia começar melhor, viu, pessoal? Com, primeiro, um grande amigo, Robson, um grande profissional e uma referência em avaliação psicológica, e a gente sempre diz, não só de Alagoas, mas do Brasil. E a ideia desse podcast, Robinho, é sempre trazer uma vez por mês um convidado da área da psicologia, da área da afins, para que a gente possa discutir temas aí que são relevantes, né, que são importantes para o exercício profissional da psicologia. E aí, lembrando que nós estamos no mês da psicologia, 61 anos da psicologia, e falar de uma prática que é uma prática que eu considero que nos últimos anos foi a que mais se desenvolveu, mais evoluiu, e uma prática privativa, né? Não sei se você sabe aí de casa, psicoterapias, infelizmente, não são privativas de profissionais de psicologia aqui no Brasil. Mas quando a gente fala de avaliação psicológica, de testes psicológicos, aí sim fazer privativo. Robinho, seja muito bem-vindo. Eu tenho a satisfação de chamar ele de Robinho, mas Robson Menezes, mas como amigo, há mais de 20 anos, eu posso chamar de Robinho, não é isso? Com certeza. Primeiramente, agradecer o convite, é uma satisfação estar aqui, né? A amizade é de longa data, a admiração é totalmente recíproca, né? Acho que a gente construiu um caminho bonito, né? De seriedade, de profissionalismo, de ética no Estado, trabalhando com algo que era muito preterido quando a gente saiu da faculdade, né, Manuel? As pessoas tinham muito preconceito com o teste psicológico e até com razões justas pela característica que era, da maneira como era utilizada, e a gente saiu abraçando isso, e hoje sendo uma prática tão valorizada, algo que é característico nosso, algo que nos traz credibilidade, algo que nos diferencia de outros profissionais. É muito bom sentar e poder conversar sobre avaliação psicológica 20 anos depois e poder dizer que bom que a gente escolheu trilhar o caminho, um caminho difícil, mas um caminho que foi muito fortalecido e muito em função do que a gente pôde fazer. Você, com tudo que você construiu na avaliação, com os cursos que você pôde circular pelo Brasil e toda a informação que você traz, né? Principalmente no canal do YouTube, que alcança tantas pessoas, principalmente a sociedade, né? E eu acho que isso é muito importante. Houve um tempo na minha vida, acho que quando eu tinha uns 15 anos de atuação profissional, que eu pensei se eu queria fazer alguma outra coisa
para não passar o resto da vida sendo lembrado como o cara dos testes psicológicos. Porque ficou muito marcado isso, né? Foi uma coisa muito abraçada. Eu queria migrar para outro campo, para, sei lá, quando eu me aposentasse, as pessoas não falassem o Robson dos testes psicológicos. Mas eu pensei assim, ia ser tão injusto, porque os testes psicológicos me colocaram em todos os lugares que eu cheguei. Então eu acho que seria injusto querer ser percebido de uma maneira diferente. Né? Então eu fico muito feliz pelo convite, me sinto honrado por estar aqui. Eu acho que falar de testes psicológicos com você é ter um diálogo com a pessoa que eu mais admiro e que eu mais tenho respeito sobre a temática. Porque eu acho que das pessoas que eu conheço no estado, ninguém estudou tanto a avaliação psicológica quanto você. Discordo. Estou na frente de um aqui. Ó. E você construiu isso. Então, assim, tem muita gente trabalhando com avaliação psicológica, fazendo avaliação psicológica, mas eu acho que, assim, a marca que foi deixada é uma marca muito importante, né? De seriedade, de informação, de conhecimento, e eu acho que isso aqui é muito legal, né? A gente poder, de certa forma, a gente cresceu vendo os dinossauros da psicologia e agora tá aqui 2 tiranossauros da psicologia. Quando a gente começou, a gente era a velha guarda da psicologia. Hoje, quando o pessoal faz, vocês, a velha guarda da psicologia. Exatamente. Agora 2 dinossauros da psicologia, da avaliação psicológica, falando sobre a história da psicologia que a gente viu acontecer. Legal. Robinho, a ideia do podcast é a gente conhecer um pouquinho os convidados também, fazer um bate-papo mais informal possível, né? Mas eu já queria, assim, eu conheço bastante você há muito tempo, mas eu queria que o pessoal de casa soubesse quem é o Robson Menezes, né? Professor, psicólogo, trabalha em vários contextos da psicologia. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória também, né? Como estudante, quanto tempo você está formado, pudesse falar um pouquinho para quem está assistindo. Aí você trouxe uma fala interessante. O nosso canal, ele tem públicos diferentes. Nós temos os profissionais, que interagem bastante, futuros profissionais, né, estudantes de psicologia, acadêmicos, mas a gente tem muita sociedade também. E eu percebo que quando os meus vídeos, né, as lives que a gente vai falar de testes, de avaliação, né, de intervenções psicológicas com o uso dos instrumentos, ela atrai muito pessoas também não da psicologia. Inclusive, alguns querem informações privilegiadas que a gente não dá aqui no canal. Eu já recebi até reclamações. Vídeo fake, pensei que ia ensinar como fazer o teste. E aí eu vou lá, respondo com aquela paciência que a gente tem que ter, que não pode ser feito isso, porque isso é um prejuízo até para a sociedade. Mas se apresenta para os nossos seguidores, o nosso público. Tá? Eu me formei em janeiro de 2004. Então, está bem próximo de 20 anos. Né? Dia 8 de janeiro, daqui a 4, 5 meses, mais ou menos, vai fazer 20 anos de formação. A minha trajetória na avaliação psicológica começou antes. Eu fui 2 anos estagiário do Laboratório de Avaliação Psicológica do SESMAC, trabalhando com a professora Rita. E aí, a paixão pelos testes já vinha de antes, né? Porque eu fazia formação com o Dilson Vicente, e aí todo teste que ele ensinava, ele autorizava a gente a fazer a compra, porque a gente fazia formação com ele. Então, tudo que eu ganhava no trabalho que eu tinha, né, trabalhava como operador de caixa. E aí, tudo que eu ganhava, que sobrava, eu investia, juntava e investia em comprar teste. Então, porque eu pensava assim, o teste, ele vai me dar possibilidades de ter trabalhabilidade. Essa palavra nem era utilizada na época, mas eu já entendi o que era trabalhabilidade. Que era, tipo assim, todo mundo falava que psicologia não ia ter emprego, não ia ter trabalho, ia passar fome. Sobre a época da gente, a gente ouvia muito isso, né? Hoje é o segundo curso mais procurado do Brasil. Mas naquela época era isso. Então, eu não queria que aquilo que as pessoas, o mantra que as pessoas repetiam, se concretizasse. Então eu pensava assim, se ninguém me contratar, eu vou ter os testes, e com os testes eu vou sair oferecendo o meu serviço para as escolas de orientação vocacional que eu gostava, eu vou oferecer meu serviço de seleção de pessoal para as empresas que eram lá que eu gostava, e a gente já tinha a ideia do consultório,
E aí eu vou oferecer a avaliação dentro do consultório. Vou fazer no consultório, vou fazer na escola, vou fazer na empresa. Ganhar mais do que eu ganho hoje, eu vou. Então eu tinha isso muito bem estabelecido. Então eu passei 2 anos estudando testes com o Nilson e 2 anos atuando no laboratório de avaliação psicológica lá como estagiário. Laboratório esse que posteriormente eu viria a ser coordenador. Isso foi bem legal. Foi uma coisa bem, bem honrosa também, né? Voltar para casa, quando eu fui convidado a ser professor de lá, e depois ser coordenador do laboratório que eu fui estagiário. Mas eu saí da faculdade, inseri dentro da área de gestão de pessoas, que era a área que mais atuava com testes, então, de certa forma, era a área que meu currículo mais se aproximava, e me sentia ainda um pouco insatisfeito com a minha atuação profissional, porque eu percebia que era muito limitado o uso de testes em seleção, e aí eu queria ampliar isso, eu queria ter outras possibilidades. E aí as pessoas muitas vezes me perguntam assim, Robson, você fala de testes na clínica, você fala de testes na área jurídica, você fala de testes na área organizacional, você fala de testes na área escolar. Mas é porque eu busquei todos esses passos e eles não aconteceram todos juntos. Todos eles estão dentro da minha história, na linha do tempo, acontecendo de maneira muito gradativa. Começou na área organizacional, como eu era psicólogo organizacional, era mais fácil oferecer seleção para as empresas, porque a gente tinha a credibilidade de estar atuando como psicólogo organizacional. Aí depois eu enveredei por querer investir aquilo que eu estava ganhando para entrar nas escolas. E aí eu comecei a fazer o quê? Tinha uma irmã de um funcionário lá do RH que estava desempregada, eu mandei fazer uns folders de divulgação de serviço de orientação profissional, e aí ela foi fazer panfletagem na frente das principais escolas, falando sobre explicando que tinha um processo de orientação profissional, porque era muito difícil entrar na escola. Nem a escola oferecia um serviço de orientação profissional individualizado, que é muito difícil para a escola com um psicólogo, só 2 psicólogos para um universo enorme, nem ela permitia que a gente chegasse lá para vender esse serviço. Então, e um ponto de destaque, a gente está falando de 20 anos atrás. Isso. Hoje a psicologia na escola ainda né, poucas escolas ainda têm, né, um psicólogo, uma psicóloga na escola, mesmo com boa parte dos municípios com leis, né, que garantem essa inserção. Agora, há 20 anos atrás, isso era muito mais difícil. Né? E aí, o que acontece? Eu comecei a formar turmas de orientação profissional através desse serviço de panfletagem. E aí, os alunos iam formando grupo, por exemplo. Né? Porque, por exemplo, o valor era, para aplicar o teste em uma pessoa, era 1. Mas se fosse um grupo de 5 alunos, eu ia trabalhar menos horas. E eu tinha teste para aplicar em 5, e no consultório cabia 5 pessoas. Como não era atendimento, era grupo para orientação profissional, o valor era diferente. E aí eu comecei a trabalhar com grupos de orientação profissional. E esses grupos começaram a difundir o nome do Robson atuando na escola com testes psicológicos, e aí surgiu uma demanda nova para mim, que eu fiquei super assustado. De repente, uma escola me chamou e disse assim, olha, tem umas crianças aqui com dificuldade de aprendizagem, e eu não estava preparado para atender criança, para avaliar a criança. Aí eu começava a dizer não. E aí a terceira demanda que surgiu foi essa. Aí eu comecei a estudar e comecei a receber crianças com dificuldade de aprendizagem para fazer avaliação, para utilizar testes, para avaliar inteligência, para avaliar memória, para avaliar atenção. E aí a minha história na área escolar se deu muito na luta mesmo, no braço. Ô Robson, eu estou agora lembrando aqui, a gente formou na mesma instituição praticamente no mesmo tempo. Estou me lembrando que a gente tinha aulas, né, de testes. Eu não digo que a gente tinha aula de avaliação psicológica, a gente não tinha. Né? A gente tinha aula, o professor ia ensinar um teste específico, e geralmente não eram especialistas, né? E aí você trazendo essa demanda, e imagina isso em avaliação de problemas de aprendizagem naquela época, eu não escutava falar isso nas graduações. Né? Isso. E aí o que acontece? Era a época do boom que surgiu o TDAH. Sim. Então estava todo mundo meio que, por exemplo, agora está o boom do autismo, né? Do TEA. Então, assim, está todo mundo falando sobre TEA. Há 18 anos atrás, era o boom do TDAH. Então, todo mundo estava começando a descobrir e falar sobre TDAH. Só para a gente entender, no DSM-4 surgiu o TDAH,
Em 1994, no DSM-4, surgiu esse termo. Então, 10 anos depois, a coisa aqui estava... Toda criança que era muito agitada era TDAH, ou que tinha deficiência, era pré-diagnosticada na escola. E aí, assim, como eu trabalhava com testes, começou essa coisa de que as escolas começaram a entrar em contato querendo saber se eu trabalhava com esse tipo de demanda. E eu abracei. Aí depois, eu queria muito atuar na área jurídica. Mas a área jurídica era uma área muito restrita. Então, o que é que eu pensava? Eu digo, bom, eu não consigo atuar como perito. E aí, o que é que eu fui fazer? Eu fui fazer atuação como assistente técnico. E aí, eu fui pensar, quem é o assistente técnico? O assistente técnico é alguém que é contratado pela parte. E aí, como eu já trabalhava com avaliação já há algum tempo, se eu já tinha 10 anos formado, eu tinha 10 anos formado, eu tinha 2 empregos. E eu preparei um projeto de prestação de serviço. E eu ia nos escritórios advocatícios para deixar uma proposta para ser assistente técnico em perícias trabalhistas. E aí o que é que acontece? E como eu também fazia consultoria para as empresas, então, por exemplo, fazia consultoria para a empresa X. Aí eu levava a proposta para essa empresa e dizia assim, entrega isso no teu escritório jurídico. Então, por exemplo, tinha empresa que tinha um escritório lá dentro mesmo, que era grande, e tinha empresa que era pequena, que tinha um escritório que prestava serviço. Porque se vocês precisarem de um assistente técnico, eu faço essa demanda. Mas veja, ninguém olhou para mim e disse assim, Robson, você gostaria de fazer esse trabalho? Não. Eu é que tentei, se eu quero isso, eu fui atrás. Então, tomei chá de cadeira em escritório de advogado, que marcou comigo 10 da manhã, chegou lá de meio-dia, me atendeu em 5 minutos. Mas eu fui plantar isso, semear isso para conseguir receber demanda e poder atuar como assistente técnico na área trabalhista. Aí na área trabalhista, no mesmo escritório, tinha gente também que atuava na área criminal. E aí surgiu demandas para atuação como assistente técnico na área criminal. E aí, para mim, foi uma baita experiência, né? Em conjunto com isso, coordenando o laboratório de avaliação psicológica... faculdade. Né? Já na faculdade, né? Já dava aula. Surgiu uma demanda da Delegacia de Combate a Crimes contra Crianças e Adolescentes aqui, acho que do estado ou do município, não tenho certeza. Ficava no Jacintinho. Acho que é do município. Delegacia do Estado. Do Estado. Que tinha uma pilha de processos enormes lá, que eram denúncias de abuso sexual contra crianças, porém faltava a avaliação psicológica, não tinha psicólogo para fazer. Que ainda é um grande problema. Isso, exatamente. E aí o que é que acontece? A delegada da época era uma pessoa incrível, assim, Bárbara, e ela era uma pessoa que estava muito incomodada com aquela situação de ver que, quando chegava na promotoria, o processo voltava, porque não tinha testemunha, não tinha prova física, era a palavra da criança contra a palavra do suposto agressor. E aí precisava do exame psicológico, era solicitado o exame psicológico. Aí a instituição de ensino que eu atuava recebeu essa demanda para uma parceria. Aí eu fiquei, poxa, nossa, uma coisa nova, nunca fiz isso, né? Peraí que eu tenho que me preparar. E aí comecei a estudar sobre isso, pedi 4 meses para estudar, e aí a gente começou a oferecer esse trabalho, e a gente fez durante 1 ano e meio os processos de avaliação junto a essa delegacia. Então o policial ia lá e levava o CD, que era gravado. Laboratório era? Dentro do laboratório de avaliação, tinha uma sala específica de avaliação. Aí a família era intimada para que a criança e adolescente comparecesse lá, e era feita a avaliação. A gente, em 1 mês e meio, fazia a avaliação, providenciava o laudo, eu assinava e a gente encaminhava isso para lá para a delegacia. E aí, durante 1 ano e meio, a gente fez isso, e foi uma grande experiência. E aí, por fim, só para chegar no último caminho, eu queria ampliar os serviços na área clínica e receber mais demandas de bariátrica, laqueadura, vasectomia. E eu pensei, como é que eu posso divulgar isso? Né? Porque eu já tinha orientação profissional, mas eu inquieto, querendo ampliar essa coisa. E aí eu fui pensar, e aí na época começou com o Orkut. O Orkut tinha os grupos, sabe? Para quem está nos escutando, o Orkut é o atual Instagram, talvez, né? Não é mais nem Facebook, ninguém usa mais. Exatamente, Facebook, né? O Orkut veio antes do Facebook. E aí no Orkut tinha os grupos, aí tinha um grupo
que era o grupo de pessoas que queriam fazer bariátrica ou que tinham feito cirurgia bariátrica. Aí você pedia para participar do grupo, e aí se você era aceito, era o grupo lá, que as pessoas traziam um relato, aí quem tinha feito bariátrica falava como foi, quem tinha vontade de fazer perguntava, tinha medo. Então, eu gravei uma entrevista falando sobre como deveria ser feita a avaliação psicológica da cirurgia bariátrica, baseada na resolução não, uma nota orientativa do Conselho do Paraná, se eu não me engano, de 2 páginas, muito bem elaborada, sabe, que dizia o que é que deve ser avaliado, e com base naquilo ali eu elenquei os testes que poderiam ser, e aí montei uma estrutura. E aí eu dei uma entrevista na TV Mar, que ficou muito legal, porque era uma entrevista longa, explicando sobre isso. Aí eu joguei essa entrevista nesse grupo, o link da entrevista, e disse, olha gente, sou psicólogo, atuo com avaliação psicológica e atuo com avaliação para fins de cirurgia bariátrica. Quem tiver interesse em saber mais sobre como é o processo, assiste o vídeo. E aí as pessoas começaram a me procurar. E aí foi quando começou a surgir demandas. Então as demandas que eu recebi, clínicas de bariátrica, por exemplo, estresse, sempre foram temas que eu provoquei a mídia. Então, por exemplo, entrevista na rádio, aí terminava a entrevista, uma pessoa entrava em contato, entra no direct do Instagram, eu divulgava para a sociedade, as pessoas se interessavam e procuravam. Divulgava para a sociedade, as pessoas se interessavam e procuravam. E a última coisa que aconteceu assim é que eu queria muito, e eu ficava muito atento a essa coisa da atuação no concurso, porque a minha história com o concurso público é engraçada, porque o primeiro trabalho que eu fiz na psicologia na minha vida foi, ainda quando eu era estudante, que eu trabalhei aplicando testes num concurso. E aí eu lembro que eu ganhei R$200 para aplicar teste nesse concurso. Achei que era uma coisa absurda essa quantidade de dinheiro que eu recebi. Mas naquela época era muito dinheiro para um estudante, né? Eu lembro que foi na semana que antecedeu o Dia das Mães, eu comprei um presente para minha mãe e disse assim, ó, isso aqui já é da psicologia, esperem. E aí, assim, foi muito marcante, né? Só que, com o passar do tempo, era sempre chamado para aplicar teste em concurso, porque eles não trazem as pessoas do Rio, de Brasília, eles procuram gente da região. Então, as empresas de concurso já me conheciam e quando ia ter concurso avisavam. Aí era sempre aqueles 200, 300, 400. E quando saiu a primeira resolução do Conselho falando sobre a avaliação psicológica no concurso, eu via que a maioria das empresas não conseguia cumprir os requisitos. Aquela de 2006. Isso, né? Os requisitos que eram estabelecidos, né? Do edital, da maneira como era feito. Exatamente. E aí eu percebi que eu estava do lado errado da história. Eu estava aplicando o teste da forma errada, porque eles faziam da maneira de ser mais barata. Aí eu saí desse lado, porque você não pode aplicar, e depois ser assistente da parte. E aí o que eu fiz? Comecei a pesquisar, por exemplo, onde tinha grupos, Facebook, Orkut, onde tinha grupos de pessoas, principalmente buscando mapear espaços onde tinha semana que era a devolutiva do processo de avaliação psicológica. Então, por exemplo, concurso da Polícia Militar. Concurso da Polícia Militar, o resultado da avaliação psicológica saiu. Naquela semana, eu ficava muito atento e falava com as pessoas que eu conhecia para quê? Para que avisassem que eu fazia acompanhamento. Teve um concurso que eu fiz recurso para 8 pessoas. Imagine, então assim, de ter que estudar o instrumento que foi utilizado, o que era que deveria ter sido avaliado, se o instrumento foi aplicado da maneira adequada, o que as resoluções do Conselho diziam, e verificar se realmente houve justiça naquele processo para ajudar a pessoa. Porque a nossa profissão, ela não deve ser uma profissão que está em defesa só da profissão, mas em defesa da sociedade. E aí foi uma outra janela. Então, assim, a psicologia tem muitos espaços de atuação. Robson, um ponto importante dessa parte do concurso, também trabalhei muito nessas avaliações com o candidato. E cada 100 que chegava, você via que tinha o que recursar, e 95 pelo menos, né? Sempre havia problemas de interpretação, de correção, na própria aplicação, né? Havia muitos problemas. A estabelecimento até do perfil, eu lembro de um caso simples, que a pessoa estava concorrendo para o cargo de arquivista, só que era analista judiciário arquivista.
E aí o perfil era o mesmo: analista judiciário arquivista, analista judiciário psicólogo, analista de assistente social. Então, eles exigiam as mesmas características de personalidade Para candidatos da assistente social para o arquivista. Então, a pessoa tinha perdido no exame psicológico porque ela tinha pouca socialização e pouca necessidade de cuidar do outro, por exemplo. O que é interessante reprovar se era um assistente social ou um psicólogo. Mas o arquivista está lá no arquivo. Ele tem que ter uma boa organização. Então, eles não tinham como estabelecer. Tinham, né? Mas sairia muito mais caro. Estabelecer um perfil de cada um e estabelecer critérios de avaliação para cada um. Criaram um perfil único e aquela pessoa estava sendo reprovada de maneira completamente injusta. Várias vezes eu vi isso acontecer. E aí, quando você fala, aí quando a gente faz esse trabalho, também está em defesa da psicologia, né? Sim, com certeza. A psicologia exija mais investimento, aprimora esses procedimentos de avaliação do quadro profissiográfico, entre outros. Deixa eu... Sim, e aí, continuando. Você trouxe essa jornada, a última agora, que eu sei que não parou aí, né? Da parte do concurso. Na sua fala o tempo todo me traz algo que eu sempre também trago aqui no canal, que eu vivenciei também, como a avaliação psicológica, como trabalha com testes, fazendo da forma adequada, fazendo uma visão empreendedora, ela abre portas para a psicologia e para o psicólogo e a psicóloga. Seria isso, Robson? Seria. Eu acho que tem uma tríade básica de competências que a gente precisa desenvolver. A primeira é a compreensão do psicólogo como profissional autônomo. Sim. Ainda existe muita gente que hoje, 2023, está na faculdade pensando no emprego e não pensando no trabalho. Então, assim, a psicologia é uma profissão autônoma. Eu tenho que estar preparado para ser autônomo. E ser autônomo é conseguir mostrar para a sociedade qual é o produto que eu tenho para vender, que é o meu conhecimento, sim, e fazer com que isso chegue nas pessoas que precisam. Então, assim, por exemplo, né, eu queria atrair pessoas que pensavam em fazer uma cirurgia bariátrica, eu fui lá descobrir qual era o grupo que tinha de pessoas com cirurgia bariátrica. E aí eu fui falar para eles. Então, conseguir ter a capacidade de mapear aonde está o público que eu quero trabalhar. Então, por exemplo, eu nunca quis trabalhar com a clínica, eu nunca quis trabalhar com a assistência psicológica, com suporte psicológico. Se eu quisesse trabalhar com a clínica, eu ia estar falando sobre ansiedade, eu ia estar falando sobre depressão, ia estar falando em lugares, eu ia estar demandando isso, né? Eu não ia ficar esperando que as pessoas perguntassem se eu sei tratar disso. Eu ia estar estudando uma abordagem e ia estar falando sobre isso. E isso a gente chama, você já fazia isso, talvez, não sei se estudou marketing, né? Mas a gente chama geração de conteúdo. Isso. Quando você, no grupo do pessoal da cirurgia bariátrica, ou quem vai se submeter, você botou o link lá do teu vídeo, da entrevista, você não foi dizendo, eu faço, meu telefone é esse, minha agenda é essa. Não, você mostrou, você passando orientações, né? Geração de conteúdo. Isso é um foco muito importante hoje, e a gente vê os colegas utilizando a divulgação, se queixando da psicologia, inclusive, que os clientes não chegam, né? Mas abre o consultório, o máximo que faz é uma postagem nas mídias, horário aberto, agenda aberta. Ou então uma dancinha apontando assim. Ainda bem que a dancinha está diminuindo, passou essa... Diminuiu, né? Sinalizando onda, assim, né? Sinais de ansiedade. Assim, mas o que é que você está... De que maneira você está trazendo informação, né? Será que aquilo é informação de qualidade? Sim. Será que aquilo é psicoeducação? Então, a primeira coisa é essa coisa que eu não chamo nem de empreendedorismo. Eu acho que é compreensão sobre o que é que preconiza a sua atuação profissional. Senta, dá uma lida lá no Código Brasileiro de Ocupações, o que é descrito como atividade esperada que um psicólogo desenvolva, e pensa assim, poxa, eu posso fazer tudo isso quando eu me formo? O que é que eu preciso fazer para que as pessoas saibam que eu faço isso? Gente, a psicologia ainda permite que um aluno que hoje está na faculdade escolha qual área ele pretende atuar. E se ele se preparar adequadamente, ele vai conseguir atuar nessa área. Então, assim, ninguém é obrigado a atuar numa área que não gosta, a não ser que, claro, se acomode, espere, ou seja passivo. Mas aquele que entende que ele é sujeito ativo
na sua atuação profissional e na sua remuneração, ele já tem um pilar que é um diferencial. E mesmo que esteja numa área, numa atividade que não se identifique, que seja passageiro, né? E isso que ele parte esteja disso, preparado, tecnicamente, para aquela, mas que, como você, mesmo atuando nas áreas que você gostava, que descubra novas áreas e invista para achar naquelas outras áreas. Isso, monta um planejamento para que daqui a um tempo você não esteja mais fazendo aquilo. Como, por exemplo, eu vejo muitos colegas falando. Agora mesmo eu recebi algumas alunas que acabaram de se formar e disseram, Robson, a gente vai começar atendendo o plano. Aí eu disse, todo mundo começa atendendo o plano. O médico começa, o fisioterapeuta começa, o dentista começa. Você pode ver, depois de um tempo é que o médico começa a atender particular ou começa a não atender mais um determinado plano que paga menos. A profissão da gente não vai ser diferente. Se você quer a clínica, verdadeiramente, o plano vai ser o caminho que vai te apresentar para a sociedade e que vai te dar experiência, know-how, credibilidade para que você gradativamente possa progredir nisso. Mas bota na tua cabeça que você não quer passar o resto da vida fazendo aquilo. Então, a segunda coisa, se eu já sei que eu sou um autônomo e que eu tenho que vender um conhecimento, é estabelecer qual o conhecimento que eu estou vendendo. É saber o que é que eu faço bem, o que é que eu tenho de bacana, o que é que eu gosto, e de que maneira eu consigo fazer com que isso que eu gosto se torne um produto para ser adquirido. Porque eu falo muito para os alunos, eu brinco muito com eles dizendo assim, tira toda a beleza e todo o sacerdócio que cerca a nossa profissão, porque tem muita uma coisa assim, né? A psicologia é muito bonita ainda, as pessoas falam, a psicologia... Eu posso pensar em ganhar dinheiro com a psicologia. A psicologia, né? Entendeu? Eu acho que a psicologia é muito bonita, a gente ajuda muitas pessoas e a gente pode ganhar dinheiro também, não há nenhuma culpa, nem pecado nisso, né? Tem um ponto, tem um ponto que eu digo, se você acredita que você faz um trabalho bom, e o seu trabalho como psicóloga e psicólogo ajuda as pessoas, é quase considerado uma questão ética você não ajudar o máximo de pessoas possíveis, né? Você poder levar o seu serviço para uma quantidade maior de pessoas. Quanto mais você ajuda, mais retorno você tem. Financeiro, de reconhecimento, de status, de abertura de portas. Mas se você trabalha bem, você precisa atender mais pessoas, você precisa levar esse serviço para mais pessoas, né? E isso também vai trazer um retorno financeiro também, né, Robson? Perfeito, exatamente. E aí a tríade fecha com a minha capacidade de conhecer o meu mercado de trabalho. Veja, primeiro, eu tenho que entender qual é a minha profissão e quais são as minhas possibilidades. Segundo, eu tenho que compreender quais são as minhas habilidades. O que é que eu faço bem? Eu escrevo bem? Então, eu vou para as redes sociais. Porque nas redes sociais eu não preciso necessariamente falar. Ah, não, eu falo bem, então eu vou falar, vou dar palestra. Manuel, a gente se conhece há muitos anos. Eu até hoje recebo mensagens, convites, WhatsApps, perguntando quanto eu cobro por uma palestra. Eu digo a todo mundo com muito orgulho, eu nunca cobrei por uma palestra na minha vida. Mas entendendo que a palestra é uma coisa que vai ter duração média de 1 hora. É uma palestra, não é um treinamento. Você dá uma palestra aqui de 4 horas, uma palestra de 4 horas não existe. Eu nunca cobrei por uma palestra, porque eu sempre entendi que a palestra é um excelente espaço de autopromoção, de divulgação do seu nome. Sim. E de certa forma, de venda de serviços. Né? Você não precisa dizer, gente, vamos fazer terapia comigo. Você dá uma palestra, você explica maravilhosamente bem sobre o que é a ansiedade, sobre como a terapia cognitivo-comportamental trata da ansiedade, explica quais são os passos, as estratégias, quais são os sintomas, os sinais, e no final, no último slide, está lá o teu nome completo, o teu CRP, o teu telefone e o teu Instagram. Só precisa disso. As pessoas que olharem para você, se elas entenderem que você tem conhecimento, é por isso que é importante que seja uma coisa que você gosta e que você se prepara. Porque quando você se expõe, você pode ter um retorno positivo ou negativo com isso. Se você se expõe e não está preparado, você se queima. Se você se expõe e você está preparado, você tem retorno. E aí a tríade é fechada com a compreensão de aonde está o meu mercado de trabalho. Aonde estão as pessoas que podem ser consumidoras, que podem ser usuárias do meu serviço. E aí, quando eu tenho isso em mente, por exemplo, né, você é um profissional que atua com assistência, você é um profissional que atua com avaliação,
e você é um profissional que atua com ensino. Para cada espaço, você tem estratégias diferentes. E quando você escolhe, que eu lembro que a gente estava conversando, acho que uns 5 anos atrás, você disse assim, eu quero enveredar por investir mais na informação através do tecnológico, pelo não presencial. Eu quero investir no online. Quer dizer, nem tinha pandemia que se falou isso. Certo. A pandemia acelerou o online absurdamente, mas eu lembro muito bem da tua fala, de você visualizar e pensar. Então, o que você faz? Aí você pensa assim, aonde está o meu público? Aí você pensa, não existe nenhuma perspectiva maior de visualização, de visibilidade de alguém que está partilhando conhecimento do que o YouTube. E você investe no canal do YouTube e o canal do YouTube bomba, entende? Então, assim, é você olhar para aquilo que você quer. Você quer o quê? Você quer levar conhecimento? Então, aonde você vai levar conhecimento? Eu quero trabalhar com pessoas com crianças que têm dependência tecnológica. Bom, então estudou isso, se preparou, está qualificado, então, vamos lá. Então, começa a investir em divulgar para que os pais possam entender que quem vai contratar você não é a criança, e quem vai contratar você não é a escola. A escola pode até identificar, mas dificilmente a escola vai conseguir identificar que aquela criança tem uma dependência tecnológica. Por quê? Porque na escola não é consentido que ele esteja na aula com o celular. Mas em casa ele passa o tempo inteiro. E quando tira o celular dele, ou tira o game dele, aí ele entra em crise de ansiedade, sofrimento. Né? E aí o que acontece? Quem é que percebe isso? Que pode perceber isso? São os pais. Como é que eu vou falar para os pais? Como é que eu chego nesses pais? Aonde eles estão? Então, assim, eu tenho que fazer essas perguntas. Eu tenho que entender como é que eu consigo chegar ao meu mercado de trabalho. Eu atendo online. Se eu atendo online, o meu mercado de trabalho é o Brasil. Mas será que é legal atender online crianças? Será que a estratégia é boa? Que abordagem eu estou utilizando? A minha abordagem funciona bem para atendimento online de crianças ou seria mais efetivo se fosse presencial? Então, eu tenho que pensar em tudo isso. Pela minha abordagem, as técnicas que ela utiliza, e para atendimento com criança é melhor presencial. Então, eu tenho que pensar, os pais que eu estou procurando são os de Alagoas. Então, eu não vou investir em impulsionamento fora de Alagoas. Eu vou investir em me divulgar em Alagoas. Não, eu vou tratar de depressão com adultos, ou com adultos. Pronto. Então, eu posso falar para o Brasil inteiro. Porque eu atendo online, já para atender hoje. Eu posso atender. Então, é isso. Eu acho que é uma tríade simples, mas que é muito difícil para a maioria das pessoas conseguir mergulhar na realidade delas. Eu sou um prestador de serviço, profissional autônomo, e que posso ter vários campos de atuação desde que eu pague o preço de ter esses campos, que é estudar, que é enfiar a cara nos livros, fazer supervisão, pagar supervisão, para fazer a coisa bem feita. Está preparado também, né? Porque exatamente. A gente vê, nós temos história dentro do sistema Conselhos, né? A gente vê o quanto tem de profissionais que aproveitam uma oportunidade, mas não estão prontos, né? E não investem, né? Isso. E acabam fazendo serviços, oferecendo serviços que ferem os princípios da psicologia, da ciência da psicologia. E aí um ponto muito importante que você traz na fala estar preparado para criar espaços. Quando surgiu o espaço, também está preparado para começar. Você falou aí um exemplo, você pediu 4 meses para se preparar para estudar. E não necessariamente precisa pedir esses 4 meses, dependendo da demanda, mas que tenha um supervisor, que faça um curso, né, que busque uma qualificação, que procure ter um suporte de alguém que já atua na área. Isso é muito importante no nosso exercício, né, Robson? Principalmente pensando, outra fala que eu queria reforçar a sua aí para o pessoal de casa. O psicólogo, ele é autônomo, mas ainda, grande maioria, com a visão de empregado. O censo de psicologia saiu agora do Conselho Federal, não sei se vou aceitar o número, mas mais de 70% das psicólogas e psicólogos está dentro do contexto clínico, ou seja, autônomos, que precisam ter essa visão. Eu vou usar a visão do empreendedor mesmo, né? Primeiro, a gente tem que gerenciar a clínica. Segundo, se não atender, não recebe, né? Eu preciso vender o meu serviço, vender meu conteúdo. E essa visão que você traz é muito importante. A gente entender esses 3 eixos que você traz para poder realmente, dentro da psicologia, oferecer um serviço de qualidade, mas ter um retorno de qualidade. Exatamente. E aí, essa é a questão, o X da questão. Às vezes, por exemplo, a pessoa se formou, e aí isso surgiu para ela um emprego numa escola.
alguém indicou, e aí ela foi para a escola. Não era a área que ela queria, ela nunca não se preparou para aquilo. Gente, se ela faz 3 meses de supervisão com um psicólogo escolar, consegue modelos, busca orientações, e depois, se ela fica pagando supervisões pontuais, por exemplo, apareceu uma situação nova aqui na escola que eu não sei como lidar, eu pago uma supervisão. A possibilidade dessa pessoa crescer profissionalmente, ter um retorno muito maior, é muito grande. Hoje as pessoas têm uma grande capacidade de captar clientes para a clínica. Sabe qual é o grande desafio? É manter os clientes. Manter. Todo mundo reclamando disso. Sabe por quê? Porque as pessoas elas aprenderam a se divulgar, aprenderam uma palavra forte, mas estão aprendendo a se divulgar nas redes sociais. E aí o que é que acontece? Ela se divulga, a pessoa vai lá e procura. Só que ela vai lá e começa a atender a pessoa. Só que ela não tem profundidade teórica dentro da abordagem dela. E aí o que é que acontece? Aquela pessoa vai, percebe que a coisa está ficando meio que uma conversa de vizinho, que volta sempre para o mesmo ponto e não evolui. E aí a pessoa abandona o processo. Por quê? Porque ela não quer fazer o investimento e procurar um supervisor naquela abordagem para pagar a supervisão. O começo é difícil mesmo, tem que pagar a supervisão mesmo. No começo eu costumo dizer que a gente paga para trabalhar. Para garantir que no futuro a gente vai receber bem. Mas veja, eu vou dizer a você uma coisa. Eu tenho muito bem mapeado hoje o que é o meu hoje. E eu tenho como possibilidade do futuro, o Robson do futuro, ele poderá vir ser um clínico. Eu tenho uma coisa na minha cabeça, que quando eu fizer 50 anos, dependendo do nível de satisfação que eu esteja com as minhas atividades profissionais, eu vou começar a estudar uma abordagem. Vou escolher uma e vou começar a estudar. E lá para os 52 anos, veja o nível de comprometimento. 2 anos estudando uma abordagem, aí eu começo a atender clinicamente. E vou atender 1 ano com supervisão de alguém que eu respeite muito dentro da área. Para dos 53 até os 65, ser um clínico. Talvez viver essa experiência de um clínico. É uma possibilidade, mas veja, eu tenho 44 e eu já estou pensando nisso. Por exemplo, talvez eu não aguente a sala de aula universitária até os 65. Talvez seja mais fácil, menos exaustivo para mim, quando chegar aos 50 anos, pensar em deixar a sala de aula, depois de 20 anos de sala de aula, né? Os professores sabem o que eu estou falando, você fica um pouco cansado. Tem muita coisa boa em lecionar, mas trabalhar junto com instituições de ensino é um desafio sempre. E aí o que é que acontece? É um projeto. Então eu já tenho isso na minha cabeça. E eu não tenho isso na minha cabeça como, tipo assim, como um plano emergencial. É uma coisa que eu quero fazer de maneira organizada. Pode ser que daqui a 5 anos, 7 anos a gente esteja conversando e eu digo, estou estudando a abordagem tal. E você vai dizer, você falou mesmo que você pensava nisso. E é uma ideia. Por quê? Porque eu entendo. Aí veja como é mapeamento de mercado, né? Eu entendo que eu consegui construir durante esses anos todos um nível de visibilidade que poderia me trazer, se eu começasse a abordar e estudar alguns temas, pacientes, porque eu tenho um nível de contato com a sociedade. O segundo, a psicologia é uma profissão predominantemente feminina, então o que é que acontece? Ainda tem algumas pessoas que se sentem mais confortáveis em procurar terapeutas homens. E aí o que é que eu recebo continuamente pessoas perguntando, olha, você atende? Eu digo, não, eu não atendo, mas eu encaminho. Aí sempre encaminho para colegas que atendem. E algumas pessoas são muito enfáticas em dizer, não, porque, olha, o meu namorado, então o meu esposo, então, olha, eu queria conversar com outro homem, me sentiria mais confortável, entende? Então, eu não consigo deixar de ver isso como uma possibilidade de atuação e de remuneração excelente. Então, por isso que eu não deixo essa janela fechada. Eu não quero pensar nisso agora, mas eu também não quero dizer a você que não é uma coisa que eu pense em fazer, porque eu acho que seria uma excelente forma de fechar a minha história na psicologia alagoana como um clínico atuando numa abordagem com muita seriedade. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que você quer entrar numa área, você quer atuar em uma área, você quer ir para um espaço, você
tem que se preparar bem antes. Se a vaga surgir de supetão, tipo, imagina, um campo que eu não falo nunca sobre ele, a área hospitalar. Tem um pavor de hospital, né? Eu tenho medo, eu tenho um sofrimento absurdo de ver alguém sofrendo no hospital. Aí imagina que a vaga que surge para mim é uma vaga no hospital, por exemplo, né? É um emprego que surgiu e eu não me preparei para ele. O mínimo que eu preciso fazer é procurar saber quem são as referências na psicologia hospitalar, pegar metade do meu primeiro salário e pagar de supervisão, a metade do segundo e pagar de supervisão, a metade do terceiro e pagar de supervisão, e pagando supervisão até que eu me sinta preparado. Isso é um compromisso que você está tendo não só com a sociedade, com a manutenção do teu emprego. Sim. Porque tu vai para o hospital, começa a fazer coisa errada lá, aí você perde o emprego. E não só perde esse emprego, né? Pode perder postos. Né? E isso, porque aí postos para outras atividades. Você fica 6 meses no hospital, aí você vai deixar o currículo em outro, aí eles ligam, o que aconteceu que ele só ficou 6 meses? Ele veio para cá, aí meio que a gente percebeu que ele não sabia o que fazer, ele não sabia fazer uma evolução, entendeu? Ou então vai para um campo... Queria fazer psicoterapia. Clínico, né? Você vai fazer a clínica. Entendeu? Então, assim, ele não só fecha aquela porta, como ele fecha outras. Então, assim, fazer supervisão é uma coisa muito importante. Não estou dizendo que ler, estudar, grupo de estudo, a leitura é essencial. Mas a supervisão é a partilha da experiência de alguém que está naquele campo, que vai te fazer encurtar alguns caminhos. Abrir os olhos, né? Eliminar alguns erros que você iria cometer e até que a pessoa cometeu e que ela vai te ensinar a não cometer os erros que ela cometeu. Robson, falando em portas, né? Daqui a gente vai já estar nos minutos finais do nosso primeiro podcast. Pensando aqui nas suas falas, me vem algo que eu gosto de trazer aqui, né? A importância, primeiro, que a psicologia permite isso. Ela é diferente de outras profissões, que você escolhe uma área, uma especialidade, e é muito difícil você enveredar para outros campos. A psicologia não, né? A psicologia ela permite que você possa começar, por exemplo, como na sua história, na área organizacional, depois parta para práticas de perícias administrativas, perícias judiciais, perícias em saúde, internação na escola, e até, como você disse que é um planejamento, não vou dizer nem o sonho, né? É um planejamento, você encerrar com a prática da clínica. A psicologia permite isso, né? A diversificação dos serviços. A sua fala me traz muito isso, algo que eu gosto de falar também aqui no nosso canal, nos vídeos, e a avaliação psicológica, os testes, para você nessa diversificação, o que é que você poderia trazer de dicas, assim, uma dica rápida para a pessoa que está em casa? Qual é a contribuição? Eu tenho trabalhado muito aqui no canal, Robson, a desmistificação de que teste não é apenas chegar e aplicar um teste, né? O psicólogo não é testólogo, a avaliação psicológica não é testólogo, não é só aplicar testes, né? Pelo contrário, né? A gente pode fazer a avaliação sem teste. Mas que dica você traria para o futuro profissional, ou o profissional que está lá na clínica, ou está numa atividade no campo que não se identifica, mas como pensar em abrir essas portas até utilizando os testes? Bom, a primeira é entender, por exemplo, a ampla diversidade de instrumentos que a gente possui hoje. Bem mais quando a gente se formou. Quando a gente se formou, teve aquele problema da primeira. Exatamente. Naquele ano, foi o ano exatamente em que o SATEPSI liberou o uso de testes a primeira relação. Passou a primeira relação. O que é que aconteceu ali? A gente ficou com 51 instrumentos disponíveis para uso. E os mais de 300. Só que isso, nossa senhora, eram inacabáveis, porque, por exemplo, tinha teste que não estava em nenhuma lista. Era só uma coisa que veio traduzida da Holanda, da Espanha, da Itália, e que era utilizada aqui como teste. E só era assim, na frente era o teste e atrás já era tantas respostas, é isso. As interpretações. Isso, então tinha teste de todo tipo. E aí, quando aconteceu, ficaram poucos instrumentos, e dos poucos instrumentos, ainda tinha poucos aqui no estado, porque alguns que ficaram não eram utilizados aqui. E hoje a gente tem instrumento para avaliar muita coisa. E tem muita gente com medo ainda de investir. Aí o que é que acontece? A pessoa ela
ela tem medo de investir em testes e não tem nenhuma mensuração. Eu estava dando aula de testes nesse final de semana. Aí estava falando do palográfico. Sim. Aí eu falando para eles que hoje a média do valor do kit do palográfico é em torno de 500 a 600 reais. Só que a pesquisa do palográfico é de 2019. Se é de 2019, a pesquisa, gente, ela acontece a cada 15 anos. Se é de 2019, significa que esse teste que você vai comprar, você vai poder utilizar ele por mais 11 anos. Ou seja, você tem 11 anos utilizando o mesmo instrumento. Provavelmente, se você utilizar ele 2 vezes, você já tira o investimento. Então, assim, e o palográfico é teste para utilizar no trânsito, na área jurídica, na área organizacional, no porte de arma. O curso tem sido usado. Na clínica, dá para utilizar ele, dá para ter muita coisa. Então, assim, você tem que pensar, primeiro né? Primeiro, não vai lá comprar teste sem fazer supervisão. A primeira coisa é volta para a supervisão. Por quê? Porque na supervisão, você vai dizer assim, olha, eu quero trabalhar com... Você não vai começar trabalhando com tudo na avaliação psicológica. Robson, eu queria começar na área organizacional. Quais são os principais testes que eu tenho que ter? Você começa comprando palográfico. Por quê? Palográfico você consegue fazer uma avaliação de um candidato com um investimento de uma folha que custa um pouco mais que R$2. Certo? Então, é acessível para você fazer a avaliação da empresa. Segundo, você aplica o palográfico num semi-analfabeto e num pós-doutor. Não tem a restrição deles é mínima. Exatamente. Diferente, por exemplo, se você for aplicar um IFP2, que tem que ser pessoas com ensino médio completo, entendeu? Fora que tem empresas que exigem que na avaliação tem um palográfico. E aí tem o terceiro fator, e esse é o mais importante. Se você for, por exemplo, utilizar um teste de muita qualidade clínica, como é o Pfister, você vai fazer a aplicação individual. Se você tiver 10 candidatos, você vai passar o dia inteiro avaliando. O palográfico, você junta os 10, aplica os 10 em 15 minutos, libera eles e vai corrigir. Então é um teste muito prático, o valor dele é acessível e a aplicação é universal. Então, aí para a área organizacional, ele talvez seja o primeiro que eu compraria. Aí depois você vai pensar num teste de atenção, depois você vai pensar num teste para avaliar, por exemplo, mais características de liderança, como o IFP2 avalia. E aí, assim, o ideal é primeiro você saber o que é que eu quero fazer de avaliação psicológica, por onde eu quero começar, por onde eu consigo ter mais possibilidade de ter um retorno. Aí procura uma supervisão para saber quais testes comprar e faz supervisão do uso desses testes, para não estar só aplicando e corrigindo, jogando lá do lado na empresa, a coisa troncha. Você faz, não é ficar um ano fazendo supervisão. Às vezes a pessoa faz 2 supervisões, 3 supervisões. E aí, a partir daí, ela voa com aquilo ali, entendeu? Mas tem gente que parece que tem medo de pedir ajuda como se fosse buscar conhecimento numa pessoa mais experiente, como se fosse um sinal de fraqueza. E pelo contrário, eu estou dizendo a vocês, se eu tiver com 50 anos e estudar, passar 2 anos estudando uma abordagem, eu não vou passar menos de um ano fazendo supervisão com alguém que eu respeite. Eu quero muito que alguém me oriente, me conduza nisso, porque isso eu tenho certeza que vai me ajudar a ter muito mais sucesso. Eu não quero fechar a minha carreira, a minha trajetória na psicologia de maneira fracassada. Então, assim, é isso, é entender que eu tenho muitos instrumentos. Então, se eu sair comprando, se eu comprar sem procurar orientações adequadas, eu posso acabar investindo errado. Às vezes eu gasto R$2.000 comprando 3 instrumentos, que na verdade eu podia ter comprado 5, que eu ia utilizar mais naquilo que eu quero, naquilo que eu entendo, né? E nas primeiras aplicações faz supervisão. E um ponto importante, a gente pode trazer isso até da nossa experiência. Quando você começa a trabalhar, você fazendo supervisão para um instrumento específico, um instrumento complexo, como é o palográfico, como é o Pfister, com um profissional de referência, você cria uma base para aprender a interpretar outros instrumentos. Quem sabe trabalhar e interpretar bem o palográfico, testes de atenção, testes de inteligência, vai ter muita facilidade de interpretar. E até quando, por exemplo, quem aprende bem o palográfico, quando pega o teu Pfister, a capacidade de interpretação é bem melhor do que um colega que não sabe trabalhar com o palográfico. Então, essa parte da qualificação, da supervisão é muito importante mesmo. Robinho, eu quero agradecer.
poucas pessoas podem chamar ele de Robinho, eu sou uma delas, tá? Eu quero agradecer a sua vinda. Não poderia começar melhor essa nossa série do nosso podcast aqui do canal Psicólogo Manuel Carvalho. Interessante que a gente não combinou nada, que ele falou, e a gente vai falar o quê? Eu disse, Robson, vai ser um bate-papo, a gente vai falar da sua experiência, da prática da avaliação, e tudo que você trouxe de forma muito bem, muito rica, tem muito a ver com o que a gente trabalha aqui no canal, né? A questão da formação, do exercício ético, de pensar como empreendedor, né? De diversificar os serviços, acho que isso é fundamental também, e possibilidades, né? Pensar em possibilidades. Eu vou sempre pedir para todos os nossos convidadas que vierem aqui, para dar uma mensagem final para quem está nos assistindo, tá? E depois eu abro aí para você também deixar suas dicas, como é que o pessoal te encontra, né? Fique bem à vontade, tá, Robson? Bom, eu acho que a mensagem é essa. Eu sei que a proposta ela é para a sociedade, mas a mensagem eu deixo para aqueles que estão se interessando pela psicologia, estão estudando a psicologia, ou estudantes da graduação ou da pós-graduação, ou até aqueles que estão estudando, porque a vida, a gente não para de estudar nunca, né? Eu estava olhando ali, eu vi o ISSL que voltou, aí eu já fiquei paquerando ele, porque eu vou comprar, eu vou voltar para estudar. Adoro o Mario da Lip, entendeu? Então, assim, já estava olhando para ele pensando, a gente não para de estudar, né? Então, assim, é dizer que chegou o momento da psicologia no mercado de trabalho brasileiro, gente. Nunca foi tão possível atuar enquanto psicólogo quanto nesse momento. Após pandemia, escancarou uma realidade de adoecimento mental absurda. Se preparem com muita seriedade, estudem muito, porque o espaço de trabalho está garantido. A sociedade está doente e precisando muito de pessoas qualificadas. Aqueles que se qualificarem, independente de ter 500 faculdades, 600, 1000 faculdades, eles vão ter sempre um espaço no trabalho. Por quê? Porque a gente nunca precisou tanto do psicólogo, né? A mensagem é essa, leva muito a sério, abraça isso com muita seriedade, porque você vai ter uma profissão linda, que você vai ajudar muitas pessoas, você vai fazer o bem, né? Aquela ideia do psicólogo, alguém que faz o bem, aquela coisa toda, e você vai ser muito bem remunerado e reconhecido pela sociedade, porque agora as pessoas não têm mais vergonha de dizer que vão no psicólogo, ou que são psicólogos. Hoje a gente tem muito orgulho da nossa profissão, somos muito mais bem difundidos, né? Então, que coisa boa a gente ter visto a psicologia se transformar socialmente dessa forma. E deixo o meu Instagram, Robson Menezes AL, né? Quem está nos assistindo, nos ouvindo, segue lá no Instagram. Se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, vai lá no direct. Eu estou sempre no Instagram, acho que é a minha mídia preferida, eu tenho mais facilidade, né? Eu não tenho tanta habilidade com o YouTube quanto você, por exemplo, nem com vídeos. Tanto é que esse é o meu primeiro podcast. Então, estou muito feliz de ser aqui com você. Que bom. O Instagram dele a gente vai deixar aqui, não vai passar aqui no vídeo, tá? E vou tentar abrir um pouquinho os seus olhos. A importância de ter pessoas como você da psicologia também no canal do YouTube, que você já trouxe uma fala importante. O YouTube hoje é o segundo maior mecanismo de busca. 95% está entre Google e YouTube. O Instagram é uma grande mídia importante também, mas eu acho que você tem muito a contribuir para a sociedade aqui no Instagram, para a psicologia, para a sociedade. E reforçando mais uma vez, quando eu pensei em fazer um podcast, o primeiro nome que veio, preciso trazer meu amigo Robson, não só porque é meu amigo, não só porque a gente trabalha com uma avaliação psicológica, mas principalmente porque você também é um formador de psicólogos e psicólogos, mas não é um formador qualquer, né? É aquela formação para elevar a psicologia, para elevar os profissionais, e um grande ser humano. Quem conhece o Robson sabe como é um grande ser humano, um grande amigo. Robinho, obrigado por ter dedicado um pouquinho do seu tempo aqui. Eu espero que você que esteja nos assistindo curta bastante esse vídeo, compartilhe, vá lá no Instagram do Robson, siga o Instagram do Robson e vamos fortalecer a psicologia. Parabéns pra gente, né? 61 anos a gente está fazendo agora, no mês de agosto de 2023, 60 anos da psicologia. E como você disse bem, hoje a psicologia ela ainda não está onde ela merece, né? Mas está bem próximo, bem melhor do que na época que a gente estava se formando.
E isso se deve a trabalhos como profissionais como você, como outros colegas que a gente tem aqui no Conselho de Alagoas também, que tem muito profissional bom, mas no Brasil todo. Obrigado, Robinho. Espero que você tenha gostado do nosso podcast. Primeiro podcast aqui do canal Psicólogo Manuel Carvalho. Tem mais podcast aí todo mês, um podcast com figuras assim. Vai ser difícil a gente bater esse primeiro podcast, mas vai ser um desafio trazer convidados tão bons quanto o Robinho, tá? Abraço, Robinho. Abraço para você que está nos assistindo. Até o próximo vídeo, até o próximo podcast.